Eu comecei a mostrar para vocês esse casaquinho que eu tinha feito numa live, mas eu não terminei. E eu resolvi gravar a aula toda para mostrar para vocês, porque ele não é só um casaco, ele é um casaco com bracinhos. Você pode fazer bolso se você quiser, colocar a mão no bolso. E pode ser para garrafa, para copo, para pote, para o que você quiser. Aqui eu tô mostrando um casaquinho que eu já tinha feito, era uma lã mais molinha, para colocar dentro da champanhe também. Eu fiz ele mais abertinho, tá? Bem mais abertinho. Se você quiser colocar uma tag pendurada, alguma letra e tal, você põe. Aqui no fundo eu usei um acrílico que eu tinha aqui cortadinho, igual esses acrílicos de bolsa. Mas para essa aqui, gente, eu vou usar essa telinha. É uma telinha que tem vendido aí por metro. Eu vou colocar o link aqui se vocês quiserem comprar. Eu vou colocar o link de onde eu comprei. Você pode comprar ela por metro, 60 por 40, você pode comprar ela menor, para você colocar no fundo e fazer na sua terminação. A garrafa fica mais firme, melhor do que se você fizer ela todinha de crochê, porque a garrafa com líquido, ela pesa bastante. Aqui o nosso trabalho não vai ser circular, ele vai ser retangular e depois nós vamos costurar como se fosse a frente de uma blusa. Eu estou usando fio para tapete e estou usando uma agulha número 4. Vou colocar aqui também, se vocês quiserem, aonde encontrar o fio, vocês podem encontrar. Eu escolhi essa cor porque ela parece mais com o tom dourado da minha champanhe. Aqui eu vou fazer o número de correntinhas da altura que eu quero o meu casaco. Vou fazer ele mais ou menos no comecinho do dourado e eu pego bem da pontinha da garrafa. Eu não pego desde de baixo não, porque embaixo não vai ter nenhum ponto. Aqui, gente, a gente vai fazer a primeira carreira, meio ponto alto. Na verdade, a primeira carreira e todas as outras. A diferença da partir da segunda carreira é que você vai pegar na alcinha de trás do seu ponto para fazer o seu ponto alto, para ele dar essa impressão de que é uma trancinha maior com uma trancinha menor. É como se ele parecesse até um ponto de tricô, tá? É só isso, você vai pegar, fazer meio ponto alto, vai pegar todas as correntinhas, não vai deixar nenhuma. Não pode esquecer as últimas lá do final, que às vezes ficam meio escondidinhas, para o seu trabalho não ficar torto, tá? É isso que você vai ter que fazer. Na segunda correntinha, na segunda carreira, a gente vai pegar as correntinhas na parte de trás. Tem gente que pega a primeira correntinha. Tanto faz ou a primeira ou a segunda, o efeito vai ser o mesmo, vai ficar bem bonito. Agora a gente vai começar a segunda. Você vai virar o seu trabalho e você vai pegar sempre, olha, na correntinha de trás, na alcinha da correntinha de trás, para a gente ter esse efeito de trança maior, tá? Você vai fazer, acabar a carreira, fazer uma correntinha e já começar logo na primeira correntinha, pegando na alcinha de trás. É só isso o trabalho. Você vai fazer isso até a sua garrafa fechar. Você não põe nem muito apertado e nem muito largo, porque vai ficar feio se ficar largo e vai ficar todo puxado se você fizer também todo apertado. Por isso, você vai medindo conforme a largura da sua garrafa, né? Se ela é mais gordinha, se ela é um pote, se ela é um copo, se ela é um vidro, porque aqui ele é bem maleável, sabe? Ele vai ficar bem bonitinho. Se for quadrado, também vai ficar fácil. É que assim, para você fazer uma capa para uma peça muito pesada, a parte de baixo também vai pesar. Então, você pode usar alguma coisa embaixo que deixa ela mais rígida, como bolsa, né? Que as pessoas usam, ou MDF, ou couro, para deixar aquilo um pouco mais consistente, não ficar todo molenga na hora que a pessoa for pegar. Olha como fica. Fica super bonito, tá vendo? Aí você vai fazer uma correntinha, vai virar o seu trabalho e vai continuar fazendo até dar volta em toda a sua garrafa. Agora eu dou uma paradinha, vou medir para ver se está realmente da altura que eu quero. E eu acho que tá bem bonita. Agora você vai fazer a volta toda. A gola a gente vai fazer depois, porque além dessa parte toda, a gente faz uma gola aí em pontos altos para ficar bem bonito. Aqui, ó, eu já fiz toda a extensão que era a minha garrafa. Esse ponto ele é bom porque ele não tem avesso,
mas tem realmente uma parte que fica mais bonitinha, então você vai fechar ela dessa forma aqui e ela vai ficar bem bonitinha. Agora, o que é que eu faço? Agora eu vou fazer esse acabamento da parte de cima. Para ficar um trabalho mais bonitinho, assim que eu terminei de fazer a voltinha, eu vou fazer agora um ponto baixo na lateral toda do trabalho que eu acabei de fazer. Porque eu vou fazer agora, na partir da segunda carreira, eu vou fazer a gola da minha blusa. Então, eu vou fazer um ponto baixo só para fazer um acabamento. Porque na lateral, você vai ver que tem umas partes que o ponto tem mais espaço, né? Tem um buraco maior e um buraco mais justo. Você vai fazendo de um jeito para ficar um acabamento bonitinho, porque depois você vai fazer a próxima carreira, você vai fazer todas em ponto alto. Então, tem que ficar bonitinho na hora de você pegar o ponto, você vai pegar exatamente na trancinha e não vai ficar um trabalho mal feito, tá? Aqui eu já cheguei no final, agora eu faço duas correntinhas e na volta, agora eu vou fazer um ponto alto em cada correntinha do meu trabalho. Vai ser um ponto alto até o finalzinho da carreira, até chegar lá no comecinho da minha blusa. Eu vou fazer esse ponto alto na ida e na volta eu vou fazer o ponto alto para dar a impressão de que é uma gola com um detalhe para ela parecer uma gola de punho, sabe? Que tem uma parte em relevo, vai ficar bem bonito. Agora que a gente já terminou, olha só como ficou ótimo. Agora vai ser duas correntinhas e nós vamos continuar fazendo ponto alto. Mas agora a gente vai pegar o ponto alto pela parte compridinha dele e a gente vai pegar pela frente e pelas costas. Então, nós vamos fazer um pontinho pela frente, que nem eu fiz aqui, e o próximo nós vamos pegar por trás dessa parte mais comprida do nosso ponto alto. Olha só, você vai pôr no fio da agulha, você vai por trás, vai passar pela frente dele, mas vai buscar o fio lá atrás. Então, você vai fazer sempre um pela parte de trás e outro pela parte da frente. Quando você fez o de trás, então agora você vai e põe pela frente. Você fica sabendo quando você tem que fazer, porque o ponto fica ali para trás. Aqui, olha, ele fica bem na agulha, bem na frente da agulha. Quando você vai por trás, a hora que você termina o ponto, ele está atrás realmente do ponto. Então, você já sabe que a próxima você vai ter que fazer pela frente. E assim você vai, um sim e um não, um sim e um não, e ele vai parecendo um ponto de barra.
Olha, você pega, você sempre vai pular um. Quando você for trabalhar, você já vai ver, ó. Tá vendo? Ele fica um sim, um não, e ele parece um ponto de barra. Você pega pela frente e depois você pega por trás. Esse ponto no começo eu achava muito difícil de fazer, mas com o tempo você acaba pegando jeito e você acaba entendendo. Esse tipo de ponto, inclusive, é um que as pessoas fazem muito parecendo um xadrez, sabe? Você faz uma parte, 2 ou 3 pontos seguidos do mesmo jeito, ele fica muito bonito. Se você quiser fazer dois para frente, dois para trás, também fica bem bonito. Mas como aqui no caso eu não vi quantos pontos deu, se dava certinho fazer de dois em dois, é mais fácil você fazer de um em um, que o efeito vai ser o mesmo, que o efeito tem que ser de barra. Se você quisesse fazer uma gola mais alta, você podia repetir essa mesma carreira na próxima carreira. Aí você, todos os pontos que você pegou por cima, você pega por cima, e os que você pegou por baixo, você pega por baixo, e ficaria uma gola um pouco mais alta. Ficaria quase uma gola olímpica, só que uma gola que você fosse virar para ela ficar bem bonita. E assim você vai, olha, passa pela frente e passa por trás do ponto. Passa pela frente e por trás para dar esse efeito super bonito na sua blusinha. Isso também poderia ser uma blusa de algum bichinho. A diferença é que você precisaria ter deixado algumas carreiras para fazer o bracinho, que também fica bem bonitinho. Eu quase nunca fiz nenhum casaco aqui para vocês assim, mas agora eu vou fazer para vocês verem também como é fácil. De repente pode até ser mais fácil do que o outro modelo que eu mostro sempre aqui para vocês, tá? É porque eu faço os vestidinhos e os casacos mais ou menos do mesmo ponto. Para fazer vestido das meninas, eu acho que esse tipo de ponto fica muito grosso, elas vão ficar muito gorduchas, porque os ursos são, né, bichinhos barrigudos, tal, então talvez não fique bom. Mas para os ursos meninos, eu acho que vai ficar uma graça, inclusive fazendo o gorro no mesmo ponto, que também fica muito bonitinho, fica uma graça. Olha aqui, a gente já terminou a parte da nossa gola, ficou uma gola bem lindinha. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer agora é um acabamento. Então, eu vou fazer ponto baixíssimo em torno dessa parte aqui, que é a parte que vai fechar o casaco. Para ficar mais bonitinho, porque essa parte foi a parte que eu comecei, então é a parte sempre que o ponto tá um pouco menorzinho. Então, eu vou fazer um ponto baixíssimo até lá embaixo, para ficar bem bonitinho. Agora, quando eu chegar aqui embaixo, aqui eu vou fazer igual eu fiz na outra lateral. Eu vou fazer uma carreirinha de ponto baixo para ela ficar toda por igual. Na parte de cima e na parte de baixo, ter a mesma finalização com pontos baixos, tá?
Aqui eu tô chegando ao fim já. E agora, como essa outra parte que eu tô chegando vai ser a parte que fecha o casaco, aqui eu vou fazer o ponto baixíssimo, como eu fiz do outro lado. Então, você vai ver as duas laterais com ponto baixíssimo e a parte de cima e a parte de baixo, a gente fez um ponto baixo para ficar mais bonitinho. Aqui eu vou fazer o ponto baixíssimo para finalizar. Então, o nosso casaco vai ficar com os pontos uniformes na hora que você olhar. Aqui, olha só como ele ficou bonitinho. Ele já é o seu casaquinho, olha. Ficou bem bonitinho. Agora, a gente vai pôr a garrafinha, vai experimentar para ver se ficou bom. Olha só, ficou ótimo, não ficou nem justo demais, nem largo demais. E agora, a gente vai acabar finalizando a nossa garrafinha. Aqui eu vou costurar essa parte aqui da golinha para já deixar ela fechadinha para eu ver como é que ela vai ficar, tá? Porque para você, inclusive, colocar o fundo, o bom é que você já esteja com ela costuradinha, tá? Aqui você pega numa alcinha de fora, na alcinha de fora de um, na alcinha de fora de outro, para você fazer o fechamento e ele ficar bonitinho. Eu tentei pegar pelo meio aqui, mas não dá muito certo porque eles não estão idênticos. Então, eu peguei pelas alcinhas, porque vai ficar bonitinho do mesmo jeito. Olha, aqui ela já tá prontinha. Agora, a parte que vai sobrar vai ser colocar nossa telinha no fundo. Eu vou fazer o arremate aqui da nossa gola, porque a nossa gola já tá pronta. E aí, a gente vai amarrar, vai prender a parte do fundo. A parte do fundo, a telinha, você vai cortar ela bem redondinha, sem nenhuma ponta. E você vai fazer a costura nos lugares que você conseguir pegar no buraquinho da sua telinha. Pode, bem na parte externa, assim, só fazendo um ponto como se você estivesse realmente costurando, que vai ficar perfeitinho. O importante é você não cortar grande demais essa parte de baixo para ela não aparecer, porque quando você olha a sua garrafa, você não vê a parte de baixo. Faz de conta que é toda ela de lã e ela não é. Porque se a pessoa só vestir a garrafa, como muita gente veste xícara e tal, e você quiser, sem querer, a pessoa quiser pegar pela lã, vai cair a garrafa e vai ser uma tragédia. Olha como ele já tá bonitinho desse jeito. Você pode usar a golinha mais alta, viradinha, uma virada e outra não. Vai ficar bem bonitinha. Só assim ela já é bem linda, tá? Eu resolvi colocar um bracinho, porque você pode, inclusive, colocar um bolsinho, se você quiser. Você faz um quadradinho pequenininho e costura, que ele vai ficar perfeito, tá? Aqui eu tirei um pedacinho pra gente fazer a costura do fundo da garrafa. E eu vou mostrar para vocês como foi que eu fiz. Eu tirei todas as pontas, as pontudinhas, né? Porque ela é plástico, né? Ela fica pontuda. Agora, eu posiciono aí, eu vou trabalhar com a garrafa, inclusive, para não fazer nada que fique fora, muito apertado ou muito fora, da garrafa. E agora, eu vou pegar, com cuidado, dentro do buraquinho da telinha e na minha lã e vou fazer uma costura bem simples, só realmente para ela grudar a tela na lã.
Fiz o arremate, tá? E ela ficou aqui dentro, ficou bem firme. E a gente já tá com a nossa garrafinha bem bonitinha, olha só, bem fofo. Gente, para fazer os bracinhos é muito simples. Eu peguei um cordão bem grosso e eu fiz o número de carreiras que eu achei que tava bom para fazer um braço, tá? Eu fiz até o braço um pouco maior do que aquele primeiro que eu fiz, porque o primeiro casaquinho ficou realmente pequeno, tá? Aqui eu já coloquei os botõezinhos, olha, para ficar bem bonitinho. Calculei mais ou menos a distância que eu queria deles e coloquei os botõezinhos. Olha só que graça que fica. Eu prefiro sem o bracinho, mas eu quis mostrar para vocês como é que foi que eu fiz com o bracinho, porque isso às vezes para criança pode ser bonitinho, sabe? Você quer fazer uma lembrancinha, quer fazer um pote fofo para ela colocar lápis, tal. Você pode fazer uma coisa engraçadinha, sabe? Pode fazer uma coisa bem bonitinha, colocar bolso, colocar alguma coisa que a criança goste ou a pessoa mesmo que você vai dar goste. Agora eu vou fazer os bracinhos, né? Aqui eu peguei um cordão bem grosso, tirei mais ou menos uma medida de qual era o tamanho que eu queria o bracinho, tá vendo? Eu vejo bem até onde eu quero. Aí eu vou cortar os dois do mesmo tamanho. Vou fazer dois do mesmo tamanho. Eu vou fazer um braço um pouco maior do que esse aqui, até porque o casaco ficou maior mesmo. Eu vou cortar as duas lãs, as dois fios, os dois barbantes grossos do mesmo tamanho e vou fazer o mesmo ponto que eu fiz da garrafa, só que eu vou fazer só uma carreira, porque vai ser o suficiente para a gente colocar o barbante dentro da carreira, dentro do que a gente vai fazer e costurar. E aí a gente prega na nossa garrafa. Não vai ser nada complicado, tá? Você pode fazer outro ponto se você quiser. Se você quisesse fazer um ponto baixo e colocar ele dentro, também poderia fazer. Poderia fazer circular, poderia fazer. Mas eu quis fazer do mesmo ponto para ficar bonitinho. Então, aqui eu vou fazer um número de carreiras e vou medir o número de trancinhas e vou medir no barbante que eu tenho e vou seguir em frente, vou fazer só uma carreira com meio ponto alto, que já vai dar super certo e depois eu vou costurar. Olha aqui, ó, eu vou colocar exatamente aqui, ó, medindo para ver o tamanho certinho. E eu vou fazer uma carreira só, eu acho que é uma ou duas no máximo, para poder colocar o barbante dentro. E aí eu já fecho ele e ele vira um bracinho que a gente pode costurar. Fica bem bonitinho também. Aqui eu já tô fazendo, né, a primeira carreira. E eu vou fazer mais uma, né? Porque eu vou fazer a primeira carreira, a gente quase não vê muito o ponto. Então, aqui a gente vai fazer a primeira carreira com meio ponto alto, igual a gente fez o nosso casaco. Vamos fazer uma correntinha quando chegar lá no final e vamos fazer mais uma carreirinha e experimentar para ver se já dá para colocar o barbante dentro e fechar ele ali dentro, costurar ele ali dentro. Então ele fica durinho e você consegue colocar ele na posição que você quiser. Esticado, se você quiser fazer ele mais comprido, colocar ele de braço cruzado, também fica bem legal, fica bem interessante. Aí vai da sua imaginação e da intenção daquilo que você quer. Eu, por exemplo, espeto todas as minhas agulhas nessas capas que eu faço para os meus potes aqui. Eu faço várias capas aqui e as minhas agulhas ficam todas espetadas ali. Eu acabo de fazer alguma coisa, eu jogo muitas na mesa e acabo perdendo. Mas se tem um pote que está com revestido de tricô ou de crochê, eu espeto minhas agulhas de tapeceiro lá e nunca mais eu perco. Para eu achar também é fácil de pegar para trabalhar e é fácil de deixar ela ali em descanso para eu acabar não perdendo.
Olha aqui, ó, acabei de fazer, fiz praticamente só 2 carreiras, coloquei ali, ó, e eu vou fechar o meu barbante ali dentro, olha. Fechei o meu barbante ali dentro, agora eu fecho com a minha agulha de tapeceiro, olha só. Fica perfeitinho lá dentro, olha. Aí você vê também a espessura que você tem do seu barbante. Se for muito fino e você quer um braço mais grosso, você pode pôr 2. E olha só, ele vai ficar perfeitinho. Agora é só costurar. Aqui a costura é do mesmo jeito, gente. Pega na alcinha de fora, nas alcinhas de fora e na parte da pontinha você só dá um acabamentozinho, só passa um pouquinho do fio ali só para fechar, porque na hora que você já coloca ele ali dentro, praticamente não tem tanto arremate para fazer. Você só fecha ele ali dentro, olha, e ele vai ficar quietinho ali, bonitinho. Ele nem vai aparecer nada, você procura tirar os fiapinhos para ele não aparecer no meio do seu ponto. E você vai fechar ele bem bonitinho os dois. E depois você só vai dar um pontinho e pregar na sua garrafa. E vai ficar muito bonitinho. Ficou prontinho, olha só. Agora a gente vai e só dá um pontinho. Se você quiser dar um ponto em cima e embaixo, você põe. Eu deixei o bracinho solto, mas se você quiser, você pode prender. Eu coloquei bem embaixo da golinha, tá? Eu levantei a gola e peguei bem ali embaixo da golinha, sabe? Que eu achei que ficou bem bonitinho. Aí você só tem que colocar do outro lado, você vê mais ou menos o lugar certinho. E aí você coloca na sua garrafa, você dá um pontinho ali na parte de cima e se você quiser, você também põe na parte de baixo. Eu deixei soltinho assim e a garrafa ficou simplesmente muito fofa. Olha, eu só coloquei ele aqui, ó, bem embaixo, né, da golinha. Dei só uns pontinhos, olha, para ficar bem fácil de entender. Eu dei só uns pontinhos ali, bem. Eu preferi botar bem embaixo da gola, porque você também pode esconder essa costura com a própria vira da sua gola, né? Ninguém precisa ficar vendo a costurinha dela. Ninguém vai ficar vendo, né? Mas sempre é pregado, né? Então você tem que fazer uma costura bem bonitinha para não ficar feio. Faz o arremate e aí você vai fazer a outra parte igualzinha para ficar bem bonitinha também. Olha só que graça que vai ficar. Agora aqui é só arrematar. Fica muito arrematadinho, muito bonitinho. E você já tem uma garrafa com o bracinho. E agora é só fazer a outra manga e fazer exatamente do mesmo jeito. Pregar exatamente do mesmo jeito. E você já tem um casaquinho com um bracinho bem bonitinho para vestir a sua garrafa, o seu copo, a sua o seu recipiente que você quiser. Garrafas grandes, pequenas, aí vai do seu gosto e do que você precisa. Essa ficou pequenininha, era uma mini Chandon que eu tinha aqui, que já deve ser de alguma lembrancinha, e eu só coloquei aqui para vocês verem como ela fica bem bonitinha. Me fala se vocês gostaram, façam e depois eu quero ver. Pro Natal é bem bonitinho fazer potinhos, garrafinhas, xícaras, qualquer coisa para presentear, inclusive.